Olá, meu caro usuário da internet, como vai? Espero que bem. Neste vídeo, vamos abordar física moderna, em especial os temas buraco de minhoca, a relação entre os buracos de minhoca e o filme Interestelar, dualidade onda-partícula e princípio da incerteza. Ah, e vale lembrar que esse vídeo só é possível graças à contribuição dos alunos do terceiro ano de alimentos, Luiz Marinho, Lívia Beatriz, Maria Heloísa, Gabriela Poema, Rafaela Souza e Rick Builds. Espero que gostem do vídeo. Capítulo 1. Entenda o buraco de minhoca, ou Ponte de Einstein-Rosen. Antes de falar sobre buraco de minhoca, é importante retomar brevemente a teoria da relatividade geral, que, de maneira simplificada, conecta as três dimensões do espaço com uma quarta dimensão, que seria o tempo. Espaço-tempo. Um exemplo simples para entender o espaço-tempo seria compará-lo com um tecido esticado que se curva a depender dos objetos e forças que atuam sobre ele. Caso houvesse uma força grande o suficiente para deformar o tecido do espaço-tempo e dobrá-lo, seria possível encurtar a distância entre dois pontos nesse tecido. E se em cada um desses pontos existisse um buraco e fosse possível uni-los, poderíamos criar um túnel através do espaço-tempo. E esse túnel é o buraco de minhoca, que em teoria pode conectar dois pontos distantes do espaço-tempo em um percurso extremamente curto. Por exemplo, uma viagem de 300 anos que poderia ser reduzida a menos de uma década, ou quem sabe meses e dias. Uma maneira de explicar o buraco de minhoca é pelo exemplo do cientista John Wheeler, que usa como exemplo ilustrativo uma formiga e uma maçã. Do ponto de vista da formiga, a maçã representa todo o universo. Se ela quiser ir de um ponto A para um ponto B, ela pode caminhar ao longo de toda a circunferência da maçã ou pode usar um atalho, que seria um buraco feito por uma minhoca. No filme Interestelar, dirigido por Christopher Nolan, a teoria do buraco de minhoca é uma parte importantíssima da trama. O filme se passa em futuro próximo, em que a Terra vai estar sofrendo com uma crise ambiental e a humanidade está ameaçada de extinção. Para encontrar um novo lar para a humanidade, uma equipe de astronautas é enviada a uma missão através de um buraco de minhoca recém-descoberto. Na trama, o buraco de minhoca vai ter o papel de conectar duas regiões do espaço-tempo distante, servindo como se fosse uma ponte, permitindo que os astronautas atravessem grandes distâncias em um curto período de tempo. A equipe viaja através do buraco de minhoca para alcançar um sistema estelar onde há planetas potencialmente habitáveis. O filme explora algumas das implicações teóricas da existência do buraco de minhoca, como a distorção do tempo e do espaço que ocorre na sua proximidade. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, a equipe posa em um planeta próximo a um buraco negro, onde o tempo passa devagar devido à intensa gravidade do objeto. Embora a representação do buraco de minhoca no filme seja uma interpretação dramática e ficcional da teoria científica, muitos dos conceitos apresentados no filme têm base na física teórica atual. O filme também ajudou a popularizar a teoria do buraco de minhoca e a despertar o interesse do público em temas relacionados à exploração espacial e à física quântica. Capítulo 2. Dualidade onda-partícula. A dualidade onda-partícula é uma característica de partículas, como os átomos e seus componentes, que basicamente, como a gente já estudou, os átomos eles são compostos por elétrons, prótons e nêutrons, onde os elétrons estão localizados na eletrosfera e possuem carga negativa. Os prótons de carga positiva e os nêutrons de carga neutra estão localizados no núcleo do átomo. A dualidade onda-partícula é resultado de um grande número de experimentos e teorias, como aquelas relacionadas ao efeito fotoelétrico. E agora eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre partícula e onda. As partículas ocupam uma posição no espaço. Elas são dotadas de massa, ou seja, elas possuem massa e têm forma definida. E elas são bem localizadas, ou seja, você consegue determinar facilmente a sua posição. Já as ondas são perturbações no espaço. Não têm posição definida, não têm massa e são fenômenos que transportam energia. E as ondas
são compostas por duas fases, são subdivididas em duas categorias, que são as mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, como por exemplo o som, é a propagação de energia por meio de um material. Já as ondas eletromagnéticas, como por exemplo a luz visível, é a luz que a gente consegue enxergar. O efeito fotoelétrico é um fenômeno que ocorre quando a luz é incidente em um material e causa a emissão de elétrons. Isso acontece porque os fótons de luz transferem sua energia para os elétrons do material, fazendo com que eles sejam ejetados à superfície. A energia dos elétrons ejetados depende da sua frequência de luz incidente e não da sua intensidade. Esse efeito tem diversas aplicações em tecnologias como as células solares e dispositivos optoeletrônicos. Capítulo 3. O princípio da incerteza. O princípio da incerteza, formulado em 1927 por Heisenberg, é um dos pilares da física quântica, que visa estudar os fenômenos que acontecem em coisas bem pequenininhas, tipo os átomos, os elétrons, os prótons, as moléculas, os fótons e aí por aí vai. Esse princípio diz que não é possível calcular com exatidão a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. A gente não consegue ter certeza da posição dela, onde ela está, ao mesmo tempo que a gente sabe a velocidade, a quantidade de movimento que ela possui. Ou você sabe um, ou você sabe outro. Quanto menos incerteza temos da posição de uma partícula, mais incerteza temos sobre a quantidade de movimento. Vice-versa. Eu te darei um exemplo mais simples. Suponhamos que temos um carro em que a velocímetro e o GPS não funcionam ao mesmo tempo. Se ligarmos o GPS, sabemos onde estamos, mas não sabemos a nossa velocidade, já que o velocímetro irá parar de funcionar. Se ligarmos o velocímetro, o GPS desligar, então agora sabemos a nossa velocidade, mas não sabemos onde estamos. Nesse exemplo, o carro e a partícula estudada, o velocímetro mede a quantidade de movimento dessa partícula e o GPS mede a posição dela. Isso acontece pois, se sabemos a velocidade de um átomo, por exemplo, queremos saber a posição dele. É preciso que um fóton, uma partícula de luz, seja jogada na direção dele e volte para o instrumento da medição para que possamos observá-la, porém o fóton interage com o elétron antes de ser refletido. Para o observador, isso faz com que altere a velocidade do elétron, perdendo a precisão da medida da velocidade.